Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, o estudo diário da Palavra de Deus, em que nós separamos aí alguns minutos para abordar temas dentro do contexto geral que está sendo apresentado e explanado durante todo esse trimestre, que é o contexto do Evangelho de Marcos. Esse livro que apresenta a ideia de um Jesus de ação, um Jesus que não fica parado em detrimento à situação triste que o pecado impôs à vida dos habitantes desse mundo. Como você já viu, o tema do nosso estudo de hoje será a história em formato de sanduíche, parte 1. Hoje nós vamos entender um pouco essa forma narrativa que Marcos encontrou de descrever as experiências de Jesus aqui na Terra. Mas antes eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos orar? Senhor Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder buscar a Tua face, de poder se relacionar contigo por meio desse estudo. Que esse estudo venha mostrar o Teu poder e autoridade sobre nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Envia o Teu Santo Espírito para que Ele continue a falar aos nossos corações. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Como já foi mencionado, o estudo guiado de hoje, dia 17 de julho, é História em Formato de Sanduíche, parte 1. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 3, nós vamos ler aí do versículo 20 ao 35, e nós vamos entender um pouquinho sobre o que seria essa história em formato de sanduíche. E o versículo 20 diz assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas tinham descido de Jerusalém, e os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes, tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E, olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Eu separei aqui alguns pontos no nosso estudo para a gente poder entender, com base no tema de hoje, com base nesse texto que a gente leu, quais são as lições e reflexões que nós devemos fazer. O primeiro ponto diz assim, essa passagem contém a primeira história em formato de sanduíche, que, pelo que eu percebi, também pode ser visto como um quiasma, encontrada em Marcos. Nessa técnica narrativa, uma história começa e então é interrompida por outra história, sendo que a primeira é completada somente depois. Imagine o sanduíche, dentro do sanduíche tem um recheio, ou seja, um pão de uma banda e a outra banda após o recheio. É exatamente isso, a forma narrativa que Marcos usou para descrever aqui o relato de Jesus. A história externa, que fica na parte externa do sanduíche, ou seja, seria ali os pães, fala sobre os parentes de Jesus, que se preparavam para levá-lo à força
porque achavam que ele estava fora de si. A gente viu no contexto, ali começando no versículo 20, que os familiares de Jesus, sua mãe e seus irmãos, foram até ele porque eles achavam que Jesus estava fora de si. Jesus estava ali dentro de uma casa junto com seus discípulos e, como sempre, uma multidão afluía ao seu redor, a ponto que estava lotado de gente, que não dava nem para se alimentar. Enquanto ele ensinava e explicava a palavra de Deus, os seus parentes disseram: olha, a gente vai até ele porque ele está fora de si, não pode ser dessa forma. Aí, antes que conclua essa história, o momento em que ele chega, o momento em que ele chama por Jesus, surge uma outra história. E aí a gente vê o desfecho dessa primeira história só no final do contexto. A história interna, que fica na parte interna do sanduíche, menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. Olha que interessante. Enquanto Jesus ensinava, enquanto Jesus libertava os encarcerados por Satanás, enquanto Jesus curava as pessoas doentes, os religiosos da época chegaram para Jesus e disseram: olha, nós sabemos de onde vem o seu poder. Nós sabemos de onde vem essa sua autoridade sobre os demônios. Você faz parte do time deles. Eles lhe obedecem porque você é maioral entre eles. Percebe que a acusação pesada foi feita a Jesus? Ao invés de se alegrarem, ao invés de enaltecerem o nome de Deus, assim como acontecia com as pessoas que estavam enfermas e eram curadas e saíam dando glória a Deus, essas pessoas acharam que o poder de Jesus vinha por meio de Satanás, do diabo. E ali Jesus começa a fazer alguns questionamentos. Questionamentos lógicos que eles não tinham feito. Como pode Satanás expulsar Satanás? Como pode uma casa entrar em divisão contra ela mesma? Um reino se dividir entre ele mesmo? Jesus questionou: será que isso pode perdurar? Será que isso vai avançar? Claro que não. Qualquer tipo de divisão leva à ruína. Inclusive, Satanás se utiliza desse artimanha para tentar derrubar o povo de Deus, dividindo o povo de Deus. E aí o outro ponto que eu destaquei fala o seguinte: mas então o Senhor virou a mesa e falou sobre amarrar um homem forte para levar os seus bens. Nesse último exemplo, Jesus é apresentado como o ladrão que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar seus cativos. Interessante essa forma pedagógica que Jesus, por meio de parábolas, se apresentou diante daquela acusação. Ele diz: olha, Satanás ele não é bobo, Satanás não é menino, Satanás não é qualquer pessoa. Jesus o compara como um homem forte. Até ele faz: tem como você entrar na casa de um valente, de um homem forte, para o roubar? Não tem como. A única forma que você vai conseguir fazer essa proeza é se antes você o amarrar, se antes você o prender, se antes você o impossibilitar. Quando você fizer isso, aí você vai ter acesso aos seus bens. E aí Jesus, quando se refere a esses bens, ele está se referindo às pessoas que estavam ali refém de Satanás, vivendo sobre o jugo de Satanás. E aí, dentro desse contexto, ele inicia agora a resposta para aqueles que tinham lhe acusado de estar em complô com Satanás. E aí ele fala sobre o pecado imperdoável. Olha aqui o que eu separei, ó. O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo, que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. Jesus, quando foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. E foi evidenciado que ele estava com o Espírito Santo quando ele passou os 40 dias sendo tentado por Satanás e tendo vencido. Porque nada mais era, como a gente viu ali na primeira semana, essa experiência de Jesus no deserto, nada mais era que um momento para comprovar a presença do Espírito de Deus na sua vida. Não era porque existia uma outra, não. Era só para mostrar que sobre Jesus estava o Espírito Santo, que a obra não seria feita completamente de forma humana, mas que seria a junção do humano com o divino. Aquilo que era impossível ao homem tornou-se possível pela presença do Espírito de Deus. E aí o que Jesus fala para aqueles homens, escribas e religiosos, dizendo o seguinte: olha,
Vocês que atribuem o poder de Deus, o poder do Espírito Santo a Satanás, vocês estão cometendo o pecado contra o Espírito Santo. E aqui no último ponto que eu destaquei, explica o que é o pecado contra o Espírito Santo. Se atribuirmos ao diabo a obra divina, não conseguiremos ouvir o Espírito Santo, porque ninguém deseja seguir o diabo. Esse é o motivo pelo qual esse pecado não tem perdão, porque é um pecado que atrapalha a obra de Deus. É um pecado que faz com que as pessoas, de certo modo, continuem reféns do diabo. Porque quem é que vai querer seguir o diabo? Quem é que vai querer seguir Satanás? Por isso, quando alguém atribui o poder do Espírito Santo a Satanás, essa pessoa está cometendo o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado, ele não tem perdão, porque você acaba atrapalhando o processo de salvação de muitas pessoas, inclusive de você mesmo. A gente fica às vezes se perguntando, e talvez você já tenha se perguntado aí que está do outro lado, será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? O simples fato de você se questionar já mostra que você não cometeu. Sabe por quê? Quem iria se preocupar com o Espírito Santo se já tivesse perdido a influência dele na sua vida? Somente aqueles que têm a influência do Espírito Santo ainda na sua vida, ou seja, onde o Espírito Santo não foi silenciado, iria se preocupar com essa situação. Então, se você já fez esse tipo de questionamento, fique tranquilo, tá bom? Só o simples fato de você se preocupar, de você tentar trazer à memória as suas ações, já mostra que o Espírito Santo ainda fala ao seu coração e que ele continue falando. Chegamos a mais um fim de um estudo guiado, hoje abordando a história em formato de sanduíche que Marcos utilizava para mostrar ali o contexto da vida de Jesus. Hoje foi apenas a primeira parte, amanhã nós daremos continuidade à segunda parte. E o meu convite é que você retorne, para que a gente possa estar apercebido de todas as histórias da vida de Jesus. E sempre, 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 tirarmos lições de aprendizados e aplicações para a nossa vida. Porque esse estudo, ele perde o seu propósito quando ele não é refletido e usado para avaliar a nossa própria vida. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e, claro, que ele te traga aqui novamente amanhã para mais uma vez termos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.